Olá, estamos começando mais uma conferência do projeto Biblioteca Digital Multimídia, série Panorama Cursos, hoje com o tema Controle Externo da Administração Pública a cargo das Cortes de Contas. Nossos conferencistas são o professor Flávio Regis Xavier de Moura e Castro, que é também conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e Jair Eduardo Santana, mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo e professor em cursos de pós-graduação. Essa conferência faz parte do curso de especialização em Direito Público da PUC Minas Virtual. Professores, é um prazer tê-los aqui conosco hoje. Boa tarde, sou Flávio. Prazer imenso estar aqui novamente no estúdio da PUC Virtual para gerar agora ao vivo mais esta videoconferência integrando o nosso curso de Direito Público, pós-graduação. A palestra hoje tem como tema central o controle da administração pública a cargo das Cortes de Contas. Os nossos alunos já devem ter recebido a esta altura os tópicos de abordagem e uma questão muito interessante em termos temporais é que na semana passada nós abordamos ou iniciamos a abordagem desses tópicos num chat que fizemos com diversos alunos. Eu então, e aí para posicionar também o Dr. Flávio, que não participou desse chat, eu farei a retomada de algum desses temas, dos temas principais, e já passarei a palavra ao Dr. Flávio. Nós dizíamos, Dr. Flávio, nesse debate que travamos na semana passada, que a maioria das pessoas cursou a disciplina jurídica ainda com a visão naquela repartição de poderes de uma maneira clássica, tradicional, que é a forma que acabou por ser escrita na Constituição Federal. Ou seja, imaginam, e penso eu que de forma equivocada, que o poder ele tem tão somente três focos, ou seja, o poder político ele se irradia em três segmentos distintos. E dizem por aí que é o segmento do legislativo, o segmento do judiciário e o segmento do executivo. Legislativo, executivo e judiciário. E nós sabemos que a realidade constitucional, sistematicamente interpretada, não é isso que nos mostra. Ou seja, na realidade, nós temos um único poder estatal e diversas funções que são destacadas pelo Constituinte. E essas funções vão sendo realizadas por diversos órgãos e entidades que, dependendo do status e da dignidade dessas atividades, esses órgãos ou entidades vão recebendo na mesma proporção competências e atribuições que outras funções não têm. Assim, por exemplo, e nós conversávamos isso no chat, me parece um desperdício até ficar discutindo se o Ministério Público é ou não um quarto poder, se o TC é ou não um quinto poder. O fato é que essas instituições, da mesma forma que o Poder Judiciário e Legislativo, possuem na sua estrutura orgânica prerrogativas para o seu exercício. Prerrogativas que tornam esse órgão, de certa forma, independente. E só mesmo uma compreensão bem abrangente, sistemática e global de toda essa dinâmica do poder político é que nos permite a todos compreender o verdadeiro, vamos dizer assim, local de dignidade que esses órgãos e entidades possuem na Constituição Federal. Então, o primeiro tópico era exatamente esse. Reclamamos hoje, por uma visão mais atualizada, talvez, do chamado poder estatal. Creio que a partir daí, a partir dessa visão mais atual, dessa visão mais descompromissada com aquelas premissas clássicas
de Aristóteles, a Montesquieu e outros que vêm repetindo essa mesma teoria ao longo dos milênios, somente a partir daí é que nós podemos, então, fazer uma leitura do texto constitucional e compreender realmente o que se passa em termos de cortes de contas no Brasil. Com essas observações, então, doutor Flávio, é que lhe transmito a palavra para que prossiga nessa nossa atividade de hoje, para nos brindar com os ensinamentos que bem sei irá nos deixar. Bom, especialmente, boa tarde. Eu quero dizer que não sou professor, a não ser de otimismo. A única matéria que eu verso é ser professor de otimismo. Mas eu sou um curioso, embora trabalhando na Corte de Contas, eu sou um curioso da Corte de Contas. Eu procuro me imiscuir dentro do cenário do Tribunal de Contas. E o que vem a ser, eu até acho muito interessante a colocação do professor Jair Leonardo, do Jair Santana, que diz que esse discurso antigo, essurrado, que vem de Aristóteles, você chega a Montesquieu, passando por Locke, que Locke é que engendra a tripartição dos poderes, Montesquieu esse aurio dele, essa colocação hoje não é mais suportável mediante as cartas constitucionais. Vocês vejam que afora o Legislativo, Executivo, o Judiciário, existem outros órgãos, outros entes constitucionais de destaque, como é o caso do Ministério Público, o caso do Tribunal de Contas, que por si só não chegam a ser poder, como detalhadamente não é assim definido, mas que representam uma atividade consagrada, uma atividade de quase poder. Por quê? Porque, vamos aí por parte, o que é uma Corte de Contas? A Corte de Contas é um órgão natural de controle externo. Vocês sabem que existe o controle externo e o controle interno. O controle interno, ele é feito pelo próprio órgão. Ele é um grande animador do controle externo, porque é lá que você vai beber a primeira água do que está sendo realizado em termos de fiscalização, nos termos de gasto público, nos termos de receita pública, porque o Tribunal de Contas não fica só com... Antigamente, até a Constituição de 46, ele só tratava da despesa pública. Agora ele trata também de toda outra atividade. Vocês vejam, se você tem um poder legislativo, que é, em síntese, aquele que fiscaliza os gastos do governo, mas se você se deter na Constituição e for lá no artigo 49, no inciso 9º e no inciso 10º, você verificará que o legislativo ele tem duas funções só a respeito do equilíbrio do controle de gestão. Ele julga o parecer prévio, um parecer técnico apresentado pelo Tribunal de Contas. E também ele fiscaliza politicamente os atos do governo. Fiscaliza politicamente. Porque quem fiscaliza tecnicamente é o Tribunal de Contas. Se você volta para a Constituição e vai lá no capítulo próprio, apesar de ser do Legislativo, você vai encontrar no artigo 70 até o 74 da Constituição, todas as atividades que são exercidas pelo Tribunal de Contas, que são inúmeras, são várias, é uma gama de atividades. Você não fica, como o Legislativo, só em duas questões. Você tem uma inúmera quantidade de colocações constitucionais, de matrizes constitucionais, a respeito do dinheiro público. Vocês sabem que esse controle externo exercido pelo Tribunal de Contas, ele exerce com supremacia sobre todos os outros órgãos públicos. Tanto que as suas decisões, as decisões dos Tribunais de Contas, estão para a sua jurisdição, ela é única, ela é indivisível, ela é inafastável, como a justiça está
para o judiciário. Se o judiciário é uno, também as contas também são una, a jurisdição una, tanto um como o outro. Vivem no mesmo patamar. Tanto isso é verdade que os conselheiros dos tribunais de contas são equiparados a desembargadores de Estado. A própria Constituição reza isso. Todos os conselheiros são equiparados a desembargadores de Estado. Veja a relevância de um conselheiro. Ele tem aquele mesmo grau de um desembargador de Estado. E fazem muita confusão, vamos dizer assim, por o que o Tribunal de Contas faz, o que deixa de fazer. Olha, o Tribunal de Contas, ele nasceu no Brasil, na época até Brasil Colônia, quando as capitanias, as juntas de capitanias, salvo engano, 1680, veio para o Brasil diretamente ligado a Portugal. Depois ele teve vamos dizer assim, uma seletividade maior, já na época de 1822, com a proclamação da República. Aliás, antes ele teve, através daquele Felipe Caldeira Brant, o barão de Barbacena, que apresentou o primeiro projeto da criação de um Tribunal de Contas no Brasil. Mas ele só veio se constituir com Rui Barbosa, em 1890, pelo decreto 699-A. Ele veio se constituir. E passou a ter matriz constitucional no artigo 89, na Constituição de 1891. Aí passa a existir o Tribunal de Contas e existe até hoje. O Tribunal de Contas da União. Se vocês sabem, existem quantos tribunais no Brasil? Existem 34 tribunais de contas no Brasil. 26 fiscalizam, assim por dizer, o Estado e os municípios. 6, sendo 4 inteiramente municipais, são do Ceará, Pará, Bahia e Goiânia. E mais o Tribunal de Contas do Estado, da capital de São Paulo, do município de São Paulo, e o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E além do Tribunal de Contas do Distrito Federal e também o da União. Então são 34 tribunais de contas na totalidade. Eles que tratam e fiscalizam a aplicação, a utilização dos dinheiros públicos. Porque a gente sempre fala, alonga a mão do tribunal, vai aonde tiver dinheiro público. Aonde tiver dinheiro público, que é quem guarde, arrecade, gaste, etc., etc., é fiscalizado permanentemente pelo Tribunal de Contas. Isso é inegável. Agora, o Tribunal de Contas, além dessa função de fiscalização, que é a atividade fim dele, ele também tem uma função de consultoria. Ele responde consulta dos, vamos chamar, dos administrados. Aliás, os administrados somos nós, não são eles. Os jurisdicionados. Eles também respondem consulta dos jurisdicionados, eles atuam em outras esferas da Corte de Contas.